Estamos estudando sobre gente que ora. Estamos encerrando esse ciclo hoje de estudos. Estudamos sobre a oração de vários irmãos. Aprendemos, eu creio, eu pelo menos aprendi algumas coisas maravilhosas com a vida de irmãos que no passado tiveram um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo. A gente está baseando esses estudos, porque a Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo, é poderosa e eficaz. A oração de um justo. Quer dizer, se a gente tem um povo que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que foi justificado diante de Deus, ou seja, éramos pecadores, recebemos Jesus, somos batizados, recebemos uma nova vida. Nessa nova vida, o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado. Então nós estamos justificados diante de Deus. Se nós estamos justificados diante de Deus, a Bíblia diz que a oração de um só justo pode muito em seu efeito, é eficaz e poderosa. O problema é que o povo não ora. Essa é a questão, o povo não ora. A gente teve aqui cultos de libertação, chamamos de cultos de libertação, e esteve aqui pastor Robson, que é uma grande bênção. Não pôde vir na quinta, esteve o pastor Marcelo, amigo dele. E nos dois cultos de libertação, ou de presença de alguém que tem um dom de profetizar, a igreja ficou superlotada. A igreja ficou superlotada. Apareceu aqui até fantasma. Né? Que eu digo assim, gente que fazia tempo que não vinha na igreja, virou fantasma, apareceu. Né? Por quê? Porque tinha alguém que tem um dom de profetizar e a turma gosta disso. A turma gosta de, como dizem aí os pentecostais, de entrar no manto. Né? No manto e tal. E é legal isso é bom, isso não é ruim. O problema é viver só nisso. Que quando acaba e vai-se embora para casa, um ou outro recebeu uma palavra específica, e eu louvo a Deus pela vida do pastor, que trouxe palavras específicas para mim e para outras pessoas que estavam aqui. Muita gente que estava pela internet, naquela expectativa, se lascou, com licença da expressão. Meu irmão mesmo disse, o pastor Marcos, que ele estava assistindo lá e tal, e ele falou, quando ele falou para desligar, eu fiquei com vontade de jogar o celular na parede. Né? Porque todo mundo gosta de ouvir ministrações que vêm direto de Deus para a sua vida. É fácil ser cristão assim. O problema é você estudar a Bíblia. A questão é você viver a Bíblia, praticar a palavra. E não ficar na dependência de um homem que ora. Porque o pastor Robson é um homem que ora, como o pastor Renato. Era um homem que orava muito enquanto esteve vivo. E várias vezes aqui na igreja trouxe ministrações. Algumas delas já aconteceram na vida de muitas pessoas, inclusive da minha. E isso aconteceu porque essas pessoas, dois que eu citei, e existem outros tantos. É óbvio que existem os profetas michurucos. Aqueles que falam da boca para fora, aquele que ele fala, Deus está te dando uma chave, Deus está falando, irmão, coisas corriqueiras, como assim, meu irmão, Deus está falando que vai te abençoar, isso não precisa ninguém me dizer, eu sei que Deus vai me abençoar. Meu irmão, Deus está te dando uma chave, da onde? Não sei, mas é uma chave. Então, esse tipo de coisa está cheio de gente por aí que faz. Agora, independente disso, eu não posso basear minha vida em cultos de profecia, em cultos de manifestação, ou na pseudo-manifestação do Espírito Santo e tal. Eu tenho que basear minha vida na palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, eu preciso estudar. Eu preciso me aprofundar nela. Para eu ter um relacionamento com Deus, eu preciso me aprofundar no relacionamento com Ele. De que forma? Orando, buscando. A gente estudou aqui sobre Jó. A gente estudou aqui sobre Davi. Estudamos sobre o rei Ezequias, estudamos sobre Ana, que queria ter um filho.
Estudamos sobre os hebreus que oravam, mas era uma oração que saía da boca para fora. Eles foram libertos, Deus atendeu a oração deles e eles ficaram bravos depois, porque Deus atendeu a oração deles. Eles queriam mesmo era ficar lá escravos. Então a gente entendeu aqui nesses estudos, como o pastor Paulo ensinou aqui na quarta-feira, a oração de Jabes, como nós estudamos na oração do Pai Nosso, a gente, pelo menos o meu desejo, o nosso desejo, é trazer para os irmãos esse sentimento de oração. Mas pasmem vocês, não alterou em nenhum momento o número de pessoas que oram na sexta-feira de manhã e na sexta-feira de noite. Ao contrário, a gente teve o mesmo número, quando não menos pessoas. Por que isso acontece? Porque as pessoas não oram, elas não querem orar. Quando você fala de oração, oração é um negócio assim, que tipo, os irmãos que têm que orar por mim, o pastor que tem que orar, aquele presbítero que tem que orar, os obreiros é que tem que orar, eu não preciso orar, eu faço a minha oraçãozinha aí, está tudo certo. O povo não ora. E é por isso que a gente vive esse momento que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Eu vou citar Brasil e Estados Unidos, de igrejas superlotadas, de pessoas que estão ali na expectativa de ver alguém sendo curado, de ser curado, de receber uma palavra profética. Está cheio de igrejas assim, igrejas que estão superlotadas. Igrejas que nem prezam muito por ensinar a palavra, porque sabe que as pessoas vão ali para ver milagres e maravilhas. Pastor, mas eu não posso? Claro que você pode. Você pode ir em qualquer lugar, você pode ir na igreja na expectativa de Deus realizar milagres. E eu creio que Deus realiza milagre em todos os cultos, eu creio. Porque tem coisas que nós não sabemos. Eu falei com quarta-feira o pastor Gilson, falei com a família, falei com amigos, o médico que me atendeu no dia no hospital, o médico que me atendeu na segunda-feira, o médico que me atendeu na quinta-feira. Quando eu citei a queda que eu tive, ele falou, pô, não quebrou nada. Sim, não quebrou nada, estou com o pé doendo, inchado e tal. E ele disse, pô, você saiu bem. Eu falei, não, que Deus teve misericórdia, porque era para ter quebrado alguma coisa. Mas Deus preservou, quer dizer, Deus faz coisas que trouxe até para mim entendimento do seguinte, eu estava assim, poxa, esse meu pé que não sara, eu devia pensar o seguinte, caramba, Deus me livrou de ter quebrado, né? E agora é só tomar um remédio e ir no médico e resolver o problema. O problema maior é que a gente vive no meio de um povo que quer ver coisas, milagres, maravilhas, para crer. E Jesus disse, bem-aventurado aquele que não me viu, mas creu. Porque Deus está mais interessado naquilo que Ele pode fazer em você do que através de você. Deus está mais interessado em salvar a tua vida do que curar você e fazer como muitos que vão embora porque foram curados. Deus está mais interessado em salvar a tua vida do que te encher de bens, de dinheiro, como muitos por aí querem, que quando estão cheios de dinheiro e bens, aí eles vão viajar, vão passear, vão curtir a vida e esquecem da essência de Deus. Deus está preocupado em salvar a gente. E olha, meus irmãos, a gente vive num tempo difícil. O tempo que nós vivemos é difícil. É que Deus tem tido misericórdia da gente. Mas se você ligar a televisão, você vê coisas terríveis acontecendo. Aliás, você vê a Bíblia se cumprindo. Nós estamos vivendo num país que tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. A gente está vivendo num tempo que faz 100 dias que aqui em São Paulo não chove. Existe uma previsão de amanhã chover, tomara. Mas fazem 100 dias que não chove. A gente está vivendo num tempo em que o diabo está aí destruindo vidas, famílias, afastando pessoas. A gente está vivendo num tempo que vulcões estão entrando em erupção. Nós estamos vivendo num tempo de terremotos, de maremotos. Pastor, mas isso nunca aconteceu na Terra? Sim, isso aconteceu sempre. A questão é que ultimamente está acontecendo numa força muito maior. E muito mais vezes está acontecendo o que está acontecendo hoje. E a Bíblia diz que isso aconteceria. A questão é, nós poderíamos, através da nossa oração, mudar a história da nossa família. Mudar a história da nossa vida. Crer que nós temos um Deus que ainda se importa conosco.
Porque a própria Bíblia diz que vai chegar um dia em que muitos vão clamar, vão buscar, como disse o pastor Paulo ontem num papo que a gente tinha, as igrejas talvez estejam até abertas, mas sem ninguém dentro. Porque Jesus vai vir buscar a igreja dele assim, de uma hora para outra. Eu não sei quando vai ser, mas isso vai acontecer. E nós que somos cristãos, a gente devia estar orando. Orando para que Deus, por exemplo, tenha misericórdia. Há pouco nós oramos, pedir para os pastores, presbíteros aqui da igreja, que tiverem no momento de oração, orar pelo Brasil. Daqui agosto, setembro, outubro, 3 meses a gente tem eleição. Eleição para aquele que vai dirigir a nossa nação. E os candidatos que a gente tem, sinceramente, nenhum me inspira confiança. Temos até uma possível candidata a presidente, que se diz evangélica, mas ainda assim ela não definiu a sua plataforma. Para agradar um, agradar outro, ela está abrindo mão de algumas coisas. Então está difícil. E daqui 3 meses a gente vai ter que eleger alguém que vai cuidar do nosso país. É certo que muita gente vai lá, vai pegar qualquer um e vai votar. Tipo assim, que se dane o Brasil. Não, não é o Brasil que se dane, é você e eu que nos danamos. Que nós moramos aqui. Quer dizer, a igreja, ela deveria orar. No momento que a gente está orando aqui nos cultos pela nação, a gente devia clamar a Deus. E não ficar assim, é verdade, Deus. Sara a nação, Deus. Tem misericórdia do Brasil. Não, a gente devia orar, clamar. Deus tem misericórdia do Brasil. Salva essa nação, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós moramos aqui. Mas a verdade é que o povo não quer orar. E por isso que a gente está estudando sobre oração. E, como eu disse, a gente está estudando há um mês e alguns dias sobre oração, e não mudou nada ainda. Quem vem orar são sempre os mesmos. Então, o meu desejo é que, encerrando hoje, de alguma forma Deus possa te capacitar e despertar isso dentro do teu coração enquanto há tempo. Escuta o que eu estou te falando. Eu sei que tem pastores que não falam de fim do mundo, não falam das coisas que estão acontecendo, mas eu vou continuar falando porque eu creio na Bíblia. Se vai acontecer daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, eu não sei. Mas que vai acontecer, vai. E a tendência é sempre piorar, nunca melhorar. E nós, como cristãos, a gente tem que estar firme, a gente tem que estar orando, orar uns pelos outros, para que a gente permaneça na presença de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre. Amém? Didaticamente, fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, nós precisamos orar mais. Bom, vamos lá. Depois dessa introdução, estudamos sobre orações de Jó, orações de Davi, orações de Ana, de Ezequias, oração do Pai Nosso, oração de Jabes, oração dos Hebreus. E hoje eu quero encerrar estudando com os irmãos sobre as orações que Daniel fez. Gente que ora, a oração de Daniel. Quero ler com você um pouco da história de Daniel. Para quem não sabe, conheça. Quem já conhece, vamos lembrar. Daniel capítulo 1. Se você tem Bíblia, vamos ler juntos. Daniel capítulo 1. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Vamos estudar. Aliás, falando em estudo, enquanto você procura, segunda-feira, terça-feira, na verdade, estava em Boituva, casa de minha sogra, jornal Hoje, assistindo o jornal, em meio a 13 milhões de desempregados, existem algumas vagas. Dentro destas vagas que existem, uma empresa, ela tinha 7 vagas para pessoas que tinham um curso superior de administração de empresas e soubesse fazer contas.
Ok? Isso saiu no jornal hoje. A pessoa que faz as entrevistas, recursos humanos, ela foi entrevistada, ela disse, de 50 candidatos, não conseguimos um ainda, que é formado e consegue fazer conta. Você vê o nível de estudo que está por aí hoje. Aí quando você vem para o meio cristão, tem crente que não sabe nem aonde está Daniel na Bíblia. Porque não estuda. Porque não conhece. Ainda bem que vocês sabem onde está Daniel, né? Ainda bem que tem um índice aqui no começo da Bíblia, né? Graças a Deus. Daniel capítulo 1, vamos ler. Versículo 1 em diante. Diz que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Que tipo de gente? Versículo 4, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 5, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 6, entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Versículo 8, grave essa expressão, esse versículo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9, e Deus, quando você toma uma decisão, Deus vem e faz o que ele tem que fazer, o impossível. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Versículo 10, apesar disso, o homem disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Quando você tem relacionamento com Deus, você usa essa expressão que Daniel usou, versículo 11. Ele disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. 12. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. 13. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. 16. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. 17. Tomar essa decisão de servir a Deus e não se contaminar, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Versículo 18, ao final,
do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios. Diga assim comigo: 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. 21. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Só até. A história de Daniel é aquela história que a gente já estudou aqui várias vezes. Pessoas que servem a Deus, e quando as coisas estão boas, quando as coisas estão andando bem, a tendência dessas pessoas é se afastar um pouquinho de Deus, curtir a sua vida, viver as suas riquezas. E você fala: pastor, tem alguma coisa errada nisso? Não. A questão é você se afastar de Deus. E na história, se você ler toda a história da Bíblia, você vai encontrar na história da Bíblia sempre essa situação. Quando o povo estava bem, eles se afastavam do Senhor. Agora eu vou viver minha vida. Agora eu não preciso mais adorar a Deus. Agora Deus não precisa mais da minha adoração. E Deus não precisa da nossa adoração, eu já falei aqui. Deus não precisa. Deus está sentado num trono de glória, segundo a Bíblia. Isaías teve essa visão. Deus sentado num trono de glória. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, voando em volta dele, cantando e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Você acha que alguém que tem essa condição, ele está preocupado se eu e você estamos louvando ele? Óbvio que não. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que precisamos reconhecer nele que tudo que temos e somos é dele, vem dele. E quando nós o adoramos, como Jesus disse, a gente viu semana passada, em espírito e em verdade, quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade, quando a gente tem entendimento que mesmo com riqueza, eu continuo servindo a Deus, mesmo com bom trabalho, eu continuo servindo a Deus, mesmo com saúde, eu continuo servindo a Deus, mesmo sem saúde, eu continuo servindo a Deus, mesmo sem dinheiro, eu continuo servindo a Deus, mesmo sem trabalho, eu continuo dependendo de Deus, eu sei que Ele provém na minha vida. Quando a gente tem esse tipo de relacionamento, nada nessa terra afeta a gente. O problema é viver assim, é crer nisso. E naquela época o povo se afastou de Deus, e Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá, sitiasse aquela cidade e levassem presos. O rei, muito inteligente, naquela época a Babilônia era um dos lugares mais desenvolvidos, tanto para o lado bom como o lado ruim. E o rei falou: olha, sitiamos. Você vê que ele nem se preocupou com os elementos, os utensílios que haviam dentro do templo. Ele pegou tudo, levou embora e botou no templo do Deus dele. Não tinha respeito nenhum pelo nosso Deus. A verdade, eu acho até que ele nem acreditava que existia um Deus com uma força maior, superior. Então ele toma essa decisão e ele diz: olha, escolha aí entre esses jovens, os que são de nobreza, os mais nobres e os mais inteligentes. Porque os mais incultos aí, deixa para lá. E eles escolheram vários jovens, que foram presos. Estavam vivendo a partir daquele instante uma vida de escravidão. E o rei, como nós lemos, ele disse: 3 anos, monte na cabeça deles, coloque na cabeça deles a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos rituais, que eles possam ter conhecimento de tudo isso. E eles tinham o hábito de comer comida e bebida que era sacrificada a ídolos, aos seus chamados deuses, que eram demônios, disfarçados de deuses. E aqueles jovens, todos eles foram ensinados a nunca comer
e beber a algo que foi sacrificado a outros deuses, ídolos. Todos os que foram sitiados, levados como escravos, eles tiveram a mesma orientação. Veja que interessante, no texto, a Bíblia cita 4 nomes. Haviam mais. Mas por que a Bíblia citou 4 nomes? Porque foram estes 4 que resolveram continuar fiéis a Deus, mesmo escravizados, mesmo sem ter uma esperança de futuro, mesmo sendo obrigados a estudar algo que talvez eles não queriam estudar. Eu quero conhecer a cultura dos babilônicos, a gente já tem a nossa cultura. Mas eles se submeteram, sempre crendo no seguinte: eu tenho um Deus, e esse Deus, aonde eu estiver, Ele cuida de mim. E essa história de Daniel é muito parecida com a história de José. Porque a história de José se vê o seguinte: ele era escravo, e tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Pô, mas ele não era escravo, mas ele confiava em Deus. Ele foi para a prisão, e a Bíblia diz que na prisão, tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Pô, mas ele não estava na prisão, mas Deus estava com ele e ele estava com Deus. Daniel, do mesmo jeito. O livro de Daniel, ele fornece um relato dessas experiências do povo judeu e também de alguns que serviam ao Senhor. Segundo estudos, vou te sintetizar aqui e resumir para a gente entender melhor. Daniel foi o cara que escreveu esse livro. Nada se sabe a respeito dos seus progenitores, seus pais, embora o texto de capítulo 1 que a gente leu nos remete a entender que ele era filho de algum nobre lá de Israel, dos judeus. Ele foi levado cativo com os judeus da época no ano 605 a.C. Você viu que eles tinham o hábito de mudar o nome daqueles que eram escravizados, deram outro nome para ele, o nome que foi selecionado lá, Beltesazar. Além daquele dom de conhecimento que eles tinham, e que Deus os capacitou a ter mais conhecimento, Daniel, ainda acima dos outros 3, tinha o dom de revelação, de discernimento. E ele teve revelações maravilhosas. A gente não tem tempo, não vou estudar sobre isso hoje, mas se você tiver um pouco mais de vontade, de desejo, porque não é fácil, o livro de Daniel, a parte do capítulo 8 para frente, e o livro de Apocalipse, não é para qualquer um. Porque é um livro que tem muitas metáforas, muitos ensinos, muitas palavras assim que você precisa estudar para você definir o que é. Até hoje as pessoas estudam. Por exemplo, existem pessoas que estudam sobre Apocalipse dizendo que a igreja não vai enfrentar a tribulação, a grande tribulação. Tem outros que entendem que a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Enfim, existe muita discussão porque é difícil de entender. E Daniel, ele teve revelações de Deus sobre o fim do mundo. É só você ler capítulo 8 até o 12 que você vai ver revelações que Deus deu para ele sobre o fim do mundo. E no final Deus fala assim: isso não é para você. Você escreve, fecha o livro aí, escreve, não é para você, é para o que vai acontecer lá na frente. Segundo historiadores da Bíblia, o livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., ou seja, supondo que ele foi como adolescente para lá, ele escreveu esse livro com mais ou menos 90 anos de idade. E algumas características aqui do livro de Daniel, só para você ter um pouco mais de conhecimento. As descrições do livro de Daniel, capítulo 1, fala que Daniel e seus companheiros, eles decidiram servir a Deus. Eles tinham no coração os mandamentos que foram ensinados para os seus antepassados. Capítulo 2, Daniel revela, interpreta, na verdade, o sonho do rei Nabucodonosor.
que diz respeito ao destino dos reinos da terra e dos reinos do mundo. Capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles recusaram-se a adorar a imagem que Nabucodonosor mandou fazer, 6 metros e pouco de altura, e era uma imagem de ouro, e todo mundo tinha que se ajoelhar, e eles 3 não se ajoelharam. Esse relato está no capítulo 3, eles conseguiram ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardendo em chamas e não se queimaram. Jogaram 3 e lá dentro tinha 4. Por quê? Porque eles tinham confiança num Deus vivo e poderoso. E mesmo assim, no relato do capítulo 3, eles falaram para o rei: olha, rei, você pode jogar a gente lá, a gente pode até se queimar, não tem problema, mas nós não vamos deixar de adorar o único que é digno de adoração, de honra e de glória, o nosso Deus. Quando você toma uma decisão na sua vida, quando você vive essa decisão, Deus te honra. Amém? Capítulo 4 e 5, Daniel interpreta o sonho, ou outro sonho de Nabucodonosor, que era um sonho que ele teve de reinado e tal. E quando Daniel ouviu aquele relato do rei, ele orou, ele ficou assim pensando durante um tempo. Deus deu a interpretação, ele disse: rei, isso aí é você, isso vai acontecer na tua vida, toma cuidado, porque o reino vai crescer muito, as coisas vão ficar assim, talvez até fora de controle, de tão grande que será o teu reino, então toma cuidado. O rei ouviu aquilo e diz que 1 ano depois, o reino cresceu. A Babilônia tinha aqueles jardins, né, elevados e tal, e estava lá Nabucodonosor olhando tudo e disse assim: esse foi o reino que eu construí, que eu idealizei, que eu tenho poder para fazer. E a Bíblia diz que quando ele estava falando isso, faltou-lhe o entendimento, ele se tornou como um animal, foi viver no meio dos animais, comendo como os animais, sendo como um animal, cresceu aquelas unhas, garras, pelos sobre o corpo, e ele ficou 7 anos assim. Depois de 7 anos, a Bíblia diz que o próprio rei falou: alcancei misericórdia de Deus, Deus trouxe à minha mente de novo o entendimento, então agora eu reconheço que o Deus de Daniel é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos, ele pode fazer o que lhe apraz, é ele que faz, e não eu. Mas ele precisou ficar 7 anos comendo bolota com os animais, vivendo com os animais para aprender isso. E tem gente que está na igreja até hoje passando por dificuldades, por isso, porque até hoje não aprendeu a se relacionar com Deus. Capítulos 4 e 5, como eu disse, ele teve a interpretação de Nabucodonosor. Capítulo 6, ele é livrado da cova dos leões. Capítulo 7 ao 12, finalzinho do 7 até o 12, Daniel tem essas visões proféticas sobre o final do mundo, sobre as coisas que aconteceriam. E esse texto de Daniel, esse livro, na verdade, de Daniel, relata que Daniel era um homem muito obediente a Deus. Relata que ele era um homem muito temente a Deus. Relata que ele se esforçava em fazer as coisas certas, em seguir os mandamentos de Deus. A Bíblia também relata que Daniel foi um servo muito fiel a Deus. E Daniel foi um exemplo para a sua geração. Você que é jovem, por exemplo, você está vivendo em meio à sua geração de hoje, que não quer saber de Deus, que não quer saber de respeitar os pais, de honrar os pais, que só quer saber com 13, 14, 15 anos de namoro, de sexo ilícito, de drogas, de bebidas, de não estudar. Naquela época tinha gente assim também. E gente que disse que era servo de Deus. Só que Daniel, ele marcou a sua geração, porque ele falou o seguinte: eu não vou ser assim. Eu vou continuar, mesmo aqui, adolescente, quase jovem, escravo, mesmo não tendo esperança nem expectativa para o futuro, eu ainda vou confiar no meu Deus, eu ainda vou respeitar as leis do meu Deus, e eu sei que o meu Deus vai honrar a minha vida, porque Ele é o meu Deus, eu o amo, Ele também me ama. Então, em meio à sua geração, Daniel marcou aquele pessoal. Só que como a gente viu com Ezequias, só que como nós vimos com Jó, como nós vimos com Davi, como nós vimos com Ana, mesmo você fazendo todas as coisas certinhas, ainda assim o diabo quer se levantar, o diabo quer destruir, o diabo quer matar os sonhos. As pessoas que são levantadas pelo inimigo querem tirar a gente da presença de Deus.
E isso aconteceu na vida de Daniel. Quero ler com você Daniel capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6 de Daniel, versículo 1. Capítulo 5, finalzinho, o rei Dário, ou rei Dario, como queiram. Ele era rei dos medos e dos persas, que haviam tomado a Babilônia. Nabucodonosor já tinha saído, tinha um outro rei. Esse outro rei desobedeceu. Esse outro rei fez coisas terríveis. Aí o rei Dário, rei dos medos e dos persas, foi, tomou aquele lugar, sitiou e tomou posse. E, Daniel capítulo 6, versículo 1, o rei Dario, ou Dário como queiram, achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou, versículo 2, 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Versículo 3, ora, Daniel, só para variar, né? Se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Apesar de ser político da época, ninguém podia achar nada desviado por Daniel, por exemplo. Não puderam achar nele falta alguma. Por quê? Porque ele era fiel. Ele não era desonesto e nem negligente. Versículo 5, finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aí entra o capeta no meio, né? Eu acredito. Versículo 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de acordo comum ou de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Versículo 7 ainda eu quero ressaltar. Todos os supervisores, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores, todos que faziam parte daquele reinado, eles se viraram contra o servo de Deus. Vamos lá, versículo 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Versículo 9. E o rei Dario, assinou o decreto. 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para a janela do seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Comia, bebia e se alegrava, agradecendo ao seu Deus. Amém? O que ele fazia? Ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Quantas vezes por dia? Versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Versículo 12. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado.
Versículo 13, então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Versículo 14, quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol ele fez o possível para livrá-lo. 15, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. 16, então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. 17, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Pausa aí, eu imagino todos aqueles caras, presidentes, prefeitos, né? Todos com o anelzinho lá na pedra junto com o rei. Bem feito, Daniel. Pegamos você, tontão. Tipo assim como o nordestino, se lascou. Vamos lá. Versículo 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. 19, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? 21, Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Por quê? Porque ele tinha confiado no seu Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você confia no seu Deus? Vamos lá, 24. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Ele escreveu paz e prosperidade. 26, eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. 27, ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28 e último, assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Porque na hora de orar, nada pode impedir, nada pode nos afastar da presença de Deus. A gente precisa cultivar esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Eu já falei aqui, e repito, outros pregadores já falaram. Eu vi com os meus próprios olhos, como diz lá o nordestino, que a terra há de comer. Quando eu estive em Israel, em Jerusalém, e também no Egito, os caras andam com uma toalhinha presa aqui. Deu a hora,
Pode estar na rua, porque eu vi na rua. A gente está passando de ônibus, eu vi na rua. O cara põe a toalhinha, ele ajoelha e ele se dobra ao seu Deus. 3 vezes ao dia. E eu vi os crentes que estavam com a gente na hora de comer, que a gente se olhava para o lado. Eu faço bem, faço mal em nome de Jesus, amém, vamos comer. Nem para orar pela comida prestava. Porque tem uns que tem essa desculpa, né? Não, quando chega a compra eu já oro. Abençoo para o mês todo. É errado? Não, não é errado, mas pô, o que custa você orar? Tomou um café, obrigado, Senhor, pelo café. Acabou de almoçar, obrigado, Senhor, porque eu almocei. Amém? Enfim. Daniel, quando ele soube do edito do rei, que era amigo dele, ele podia ter pensado, pô, o rei, o cara disse que era meu amigo, e agora ele inventou essa lei aí, eu não vou poder mais ficar orando de janela aberta. Agora eu vou ter que me esconder lá debaixo da minha cama, não vou poder mais abrir a janela para Jerusalém, porque era o hábito deles, né? Os exilados, eles sempre oravam direcionados para Jerusalém. Né? Eles tinham mais ou menos a ideia de onde era e oravam para lá. E Daniel, como estava exilado, apesar de exilado, ele já estava bem, tinha sua casa. Aí ele vai para ele ouve o edito, ele vai para sua casa. E ele podia, como eu imagino que eu também posso, em vez de daquele dia ou 30 dias, fechar a janela. Orar com a janela fechada. Mas o que tem orar com a janela fechada? Por que eu tenho que orar com a janela aberta? Para os outros ver orar? Não, não essa era a preocupação de Daniel. A preocupação dele é que ele tinha um hábito. 3 vezes ao dia ele ia abrir a janela e ele se ajoelhava na sua cama e falava assim: Deus abençoa a minha cidade natal, Jerusalém. Tem misericórdia daquele lugar, que haja paz em Jerusalém. Ele orava: Deus tem misericórdia da minha vida, obrigado que o Senhor me honrou aqui. Ele podia fazer isso de janela fechada, irmãos. Podia ou não podia? Jamais iam saber, porque ninguém podia pegar nada na vida de Daniel. Os próprios caras testemunharam. Se a gente for olhar para o trabalho dele, se nós formos olhar para a vida que ele leva, o cara não desvia dinheiro, o cara não rouba ninguém, o cara não faz falcatrua, com ele não tem conchavos. Ele é um cara sério, é um cara honesto, é um cara que tem uma vida assim, fidedigna, não tem nada que se possa falar dele. A gente só vai poder pegar alguma coisa dele se a gente descobrir alguma coisa relacionada a ele com o Deus dele. Aí eu vejo a mão do diabo entrando. O diabo usando pessoas para enxergar alguma coisa. Aí eles falam: todo dia ele vai lá 3 vezes ao dia e ora. Abre a janela e fala com Deus dele. É aí que nós vamos pegar. Igual Jó, lembra quando o diabo se apresentou diante de Deus? Não, onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ah, é? E aí, você viu meu servo Jó? Fiel, tal. Também, né? O Senhor encheu ele de bens. Porque o diabo é assim, ele é acusador, né? Imagina aqueles caras: pegamos. Vamos fazer a cabeça do rei. Aí vai todo mundo, vai aquela comitiva. Todos os que estavam trabalhando ali. E eles fazem o rei assinar um edito. O rei nem lembrava daquilo. Quando o rei soube que era relacionado a Daniel, o próprio texto diz, coisas tremendas Deus faz, né? Primeiro, o rei ficou preocupado em livrar Daniel. Aí jogaram na cara dele: quando você assina um decreto como rei, não tem como mudar. Aí o texto diz que naquela noite o homem nem dormiu, porque o rei tinha o quê? Comida farta, mulheres dançarinas que dançavam para ele toda noite, né, para alegrar o local. Aquela noite ele falou: hoje eu não quero comer, não quero ver nada. Ele ficou preocupado. Aí ele fala para Daniel lá dentro: Daniel, o Deus que você serve, que ele livre você. Ou seja, o negócio foi tão profundo que o próprio rei não dormiu, não comeu, jejuou assim na tabela, pela vida de Daniel. E chega no outro dia, no alvorecer, ele corre lá. Ele fala: Daniel, porventura o teu Deus conseguiu livrar a tua vida da boca dos leões? Imagina ele, como diz o texto, aquela aflição. Aí ele ouve: ô rei, vive para sempre, rei. Porque o Deus que eu sirvo, ele me livrou da boca dos leões. E eu vejo que isso aconteceu, irmão.
Porque o cara tinha um relacionamento bom com Deus. Era muito bom. Por isso, algumas lições que eu quero tirar aqui com a vida de Daniel para a gente encerrar. Primeiro, não importa o momento. O que importa é orar e crer. Meu irmão, tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Está acontecendo agora erupções lá no Havaí, lá na Nicarágua. O fogo na Europa destruiu um vilarejo, ou parte de um vilarejo, de uma cidade lá da Grécia. As dificuldades estão aí, a falta de água, a falta de trabalho. O diabo, ele sabe que o tempo dele está curto, então ele está querendo se manifestar em todos os lados. Mas não importa as circunstâncias, não importa a situação. O que importa é que todo dia eu me dobro diante do Senhor, que seja 3 vezes, que sejam 2 vezes, que sejam 4 vezes. Eu não estou preocupado com nada. Eu estou preocupado em falar assim: Deus, eu te amo. Cheguei no final desse dia, foi difícil, foi uma luta, foi uma dificuldade hoje, Senhor. Hoje eu não vendi nada, mas eu estou aqui na tua presença porque eu sei que o Senhor me sustenta. Senhor, eu estou com essa enfermidade. E eu passei por isso esses dias, mancando, dor no pé. Às vezes de madrugada ou de noite, quase de madrugada, eu ajoelhava no sofá e ficava ali: Deus, apesar de eu estar mancando, obrigado que o Senhor está comigo, Deus, não quebrou nada. Apesar de toda a luta que a gente passa, não importa as circunstâncias, eu oro e creio. Daniel capítulo 6, versículo 10 aqui no telão. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e aí ele fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. No Salmo 27, versículo 4, o salmista escreveu: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Por isso, meu irmão, didaticamente, fala para a pessoa que está do seu lado: irmão, pergunta para ele assim: quantas vezes você costuma orar por dia? Não precisa nem responder, tá? Não precisa nem responder. Não precisa responder não, para não, por favor. Porque senão tem gente que não ora e vai ficar constrangido, e tem gente que ora e vai falar assim: eu oro 4. Então, para eu evitar essas coisas, só pergunta. Mas a gente precisa ter esse costume de falar com Deus diariamente. Quanto mais nós falarmos com Ele, mais Ele vai se revelar a nós. Mas, por mais que tenham circunstâncias adversas, a gente tem um Deus que cuida da gente, que guarda a gente, que sustenta a gente. Amém? Segundo, Deus ouve e responde à oração do justo. Volto lá para Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo. Então, Deus responde, ouve e responde a oração de um justo. Daniel capítulo 6, versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz de revelação, que revelava aflição, e ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O que eu aprendo com isso? Que quando você está na presença de Deus, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o número de inimigos que estão do teu lado, lutando contra você, tentando te derrubar, tirar o teu emprego, tirar a tua paz, quando você confia em Deus e você é justo diante de Deus, Deus intervém na situação. Deus muda a situação.
Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Meu irmão, a gente precisa orar mais. Terceiro, qual o nível de relacionamento que existe entre eu e Deus, entre você e Deus? Que nível que está? Está no superficial? Ou a gente está numa profundidade muito maior? A gente já confia em Deus, a gente depende de Deus, a gente sabe que Deus cuida da gente. Daniel capítulo 6, versículo 26 e 27, para lembrar. O rei, ele disse o seguinte: eu estou editando um decreto, para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Por quê? Porque Ele é o Deus vivo, Ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ou seja, quando eu creio em Deus, quando eu tenho esse relacionamento profundo com Deus, eu sei aquilo que Deus pode fazer, e eu confio naquilo que Deus faz pela minha vida. E é interessante, meus irmãos, que é gostoso. Já pensou, você trabalha num lugar onde só tem gente que não tem Deus, ímpia. Às vezes você já até falou de Jesus para algumas pessoas, e eles até falam: legal, mas eu não quero saber. Mas ainda assim, alguém lá dentro, quando olha para você, seja cochichando com o outro, ele fala assim: aquele cara pode ter todos os defeitos do mundo, viu? Ele não bebe, não fuma, ele às vezes não está no meio da roda dos caras que falam palavrão, xingamento, mas uma coisa ele tem de bom, rapaz. Você viu quando a gente chega perto desse cara, ele parece que emite assim uma paz, transmite uma paz. Você já viu que esse cara, de vez em quando a gente vai comer, eu olho para ele está orando antes de comer? Por que será que ele ora? O rei falou o seguinte: eu vou editar aqui algo que vai ficar registrado nos anais da história do nosso reino. Tem um cara aqui nesse reino que ele é exilado, que ele veio como escravo, mas ele tem um Deus tão vivo que a partir de agora todo mundo vai reverenciar e respeitar o Deus desse cara chamado Daniel. As pessoas até podem não respeitar você por aquilo que você é, o que você tem, mas elas podem te respeitar porque você tem um Deus vivo e poderoso que está contigo todo o tempo. Por último, aliás, ainda falando desse, Salmo 91, versículo 2, o salmista escreveu: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vou falar de novo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você crê mesmo nesse Deus? Eu convido você a levantar a sua mão assim ao céu e recitar esse versículo assim. Diga assim: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aleluia, aleluia. Quarto ponto e último, para encerrar aqui, só uma pergunta: você seria capaz de confiar a sua vida inteiramente a Deus? Como Daniel confiou, como Davi confiou, como Jó confiou, como José confiou, como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram. Será que a gente é capaz de confiar em Deus assim? Salmo 42, 11 diz, o salmista falando para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu estou te citando esse texto para você falar para si mesmo. Quando você está num momento difícil, de dificuldade, você fala assim: por que você está abatida, minha alma? Por que você está preocupada? Você perdeu um emprego? Você perdeu um negócio?
Você perdeu alguém da tua família? Teu casamento não deu certo? As tuas dificuldades aumentam, você está doente? Ei, alma, por que você está assim tão abatida? Coloque a sua esperança em Deus. Foi isso que o salmista quis dizer. Por isso a gente precisa estreitar esse relacionamento com Deus. Por isso que a gente precisa orar mais. Amém? Podemos ficar em pé? Para aguçar um pouquinho mais isso no teu coração, eu quero ler aqui para encerrar o Salmo 91. Vamos ler junto aí? Aquele salmo que todo mundo deixa aberto com medo do capeta na cabeceira. É mais ou menos isso que o pessoal faz, né? Obrigado. Salmo 91. Os pedidinhos de oração aqui que chega pela internet, vamos orar. Versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo Versículo 2: esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículo 3: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. 4: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Versículo 5: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 7: 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Versículo 9: Se você, guarde isso, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Por quê? 11: Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. 12: Com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. 13: Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. 14: Eu o protegerei, pois conheço o meu nome. 15: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. 16 e último: Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. É esse Deus que está aqui hoje. É esse Deus que eu quero te encorajar agora a fechar os teus olhos e a orar e falar com ele, a pedir para ele, se for o caso: Senhor, me ajuda, Senhor, a orar mais. Me ajuda, Senhor, a ter esse costume de orar 2, 3 vezes ao dia, a ter esse costume de abençoar o Brasil. A Deus, me ajuda, porque está chegando a eleição, eu preciso ter alguém para votar. Levanta alguém que possa, ó Deus, ser capaz de ser eleito e melhorar um pouco a história desse país. Senhor, alcança a minha família, salva a minha família. Senhor, salva os meus amigos. Senhor, a porta está fechada para mim, abre a porta, Senhor. Mesmo que a porta não abra, eu creio que o Senhor me sustenta, eu creio que o Senhor está comigo. A coisa está difícil, existem dificuldades, mas eu sei que o Senhor está movendo no sobrenatural, que o Senhor cuida de mim. A minha esperança eu quero colocar no Senhor hoje. Quero te convocar, te encorajar a orar assim. Aproveite, Deus está aqui, fale com Ele. Este é o momento.